Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. É com muita alegria, mais uma vez, nós aqui estamos, a equipe do Prece Radiações, para realizar esse trabalho bendito que Jesus permite que nós façamos. Pedir a todos que, se puder, desligar seus celulares, para que não ocorra nenhuma solução de continuidade. Nós iniciamos, então, fazendo a leitura, informando os trabalhos que a nossa casa oferece. Nas quintas-feiras, no horário das 18h10 às 18h50, temos o DAFA, que são assuntos específicos da família. Nas sextas-feiras, no horário das 17h às 18h, temos palestras doutrinárias, que versam sobre assuntos da moral espírita cristã. Essa atividade é presencial e via Facebook também. Nos domingos, no horário das 9h30 às 11h30 da manhã, temos a evangelização infanto-juvenil e os ciclos de paz. Em paralelo a esse trabalho, aqui nesse salão, das 10h até as 11h, ocorre um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e também atividade presencial e virtual. Nas terças-feiras, no horário das 17h15 às 18h15, temos o estudo do Livro dos Espíritos. E logo após esse horário, das 18h45 às 19h20, que é esse horário que nós estamos, temos o trabalho de preces e radiações, também atividade presencial e virtual. Convido então os irmãos a elevar o pensamento a Deus e Jesus e agradecer essa oportunidade e pedir às equipes de socorro que sempre estão nos auxiliando nesse trabalho, estejam aqui para que todos aqueles que pensarem em seus amigos, seus irmãos, seus familiares necessitados, que possam receber o auxílio fraterno e a energia de amor dos bons espíritos. E, nesse segundo momento, pedimos então o nosso irmão que vem fazer a exposição da nossa página Evangelho, nosso irmão José Daniel. Nossa saudação fraterna e amiga a todos que nos ouvem e nos assistem. Estejamos em paz. Mais um ano que se inicia. E em todo ano que se inicia, nós temos uma vontade, uma predisposição àquilo que é novo, a aproveitar a oportunidade, um novo ciclo, e tentar aquilo que não deu certo, começar aquilo que nós deixamos para depois. E isso, com certeza, é bastante saudável. Mas existe uma forma adequada de fazermos isto. E é pensando neste assunto que nós escolhemos para refletir nesta primeira noite de terça-feira do ano, o capítulo 98 da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ela traz uma passagem muito interessante do Novo Testamento, que é a passagem da cura do cego de Bartimeu. Bartimeu, então, era um cego lá no tempo de Jesus, e ele vivia na porta da cidade de Jericó. E como ele era cego, ele não podia trabalhar, ele vivia como um mendigo. E aí Jesus passa ali por Jericó, na porta da cidade. E ele, ouvindo aquele burburinho, aquela multidão, pergunta o que era isso. É isso para ele, é Jesus que está passando. E ele começa a gritar a altos brados, né? Jesus, Nazareno, tem piedade de mim. Jesus, tem piedade de mim. Até que, tanto ele gritar, tanto ele esbradar, levam ele até Jesus. E Jesus pergunta o que ele quer. Ele diz que quer voltar a enxergar. E Jesus restitui a visão para Bartimeu. E aí vem a frase que Emmanuel destacou nesse capítulo.
E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E o benfeitor comenta esse trechinho da seguinte maneira. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá neste ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Então, o benfeitor vem destacar que, ao ir ao encontro de Jesus, Bartimeu deixou algo para trás. Deixou aquela capa que simbolizava ali o aprisionamento àquela condição de miséria e de sofrimento. Portanto, nesse ano novo que inicia, todos nós também somos convidados a lançarmos fora as capas que temos e que não nos servem mais. Capas que estão rotas, que estão furadas, desgastadas, roídas pelas traças e pelos animálculos. Que possamos ir ao encontro de Jesus tal qual nós somos. Porque Bartimeu, ao ir ao encontro de Jesus, largando essa capa, ele largou aquela capa que atrelava ele àquela condição de viver pedindo, de viver na porta de Jericó, sem poder trabalhar, sem poder ter a sua família. E ele se mostra a Jesus tal como ele era. Um cego, desejoso de recuperar a visão. Que possamos também nós nos apresentar ao Mestre tal qual nós somos. Com as nossas qualidades, mas sem esconder os nossos defeitos. Porque ele nos conhece profundamente. E assim, de alma desimpedida, pedir aquilo que realmente é o melhor para nós. Aquilo que nos dará oportunidade de trabalho, de redenção, de resgate das nossas faltas e dos nossos erros. E Emmanuel ainda prossegue. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do céu. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, seja os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. Parece até muitas vezes óbvio que para Bartimeu, o cego de Jericó, que ele fosse pedir a restituição da visão. Mas na verdade não é. Há quantos anos ele já não estaria naquela condição de viver pedindo aos outros? Viver ali atirado às portas de Jericó. Ele podia chegar a Jesus e pedir dinheiro. Podia pedir vantagens, um bom lugar para dormir aquela noite, que seriam benefícios passageiros. Porque se ele tivesse recebido dinheiro, com certeza teria gasto até para suas necessidades mais fundamentais. Para se comer, para se vestir, para ter um abrigo. Mas amanhã ele estaria necessitado de novo. Por isso ele larga esta capa e pede um benefício duradouro. Porque restituindo a visão, ele tem condições de novo de estar no mundo. Ele tem condições de trabalho,
Ele tem disposição para voltar ao seio da sua família, e inclusive ele revela uma disposição em seguir a Jesus, porque o texto do Novo Testamento conta que ele, largando a capa, gritando de felicidade, resolve seguir a multidão que seguia Jesus. Então Bartimeu fez a boa escolha, porque escolheu um benefício que valeria para a vida toda. É claro que, restrição da visão, ele ainda poderia errar, como muitas vezes nós erramos, mas também criavam-se novas oportunidades de acerto. Então, largando as nossas capas, as nossas vestes inúteis, as nossas máscaras, um mundo de possibilidades novo se abre. Novas formas de ser útil, de progredir, de crescer, vão surgir. Mas é necessário ter a coragem de Bartimeu teve. Naquele momento, largar fora aquilo que não servia mais. Deixar definitivamente as coisas do passado no passado. De que adiantaria, porventura, entrarmos no ano novo, mas guardarmos todas as coisas do velho? De que adiantaria querermos que a paz se estabeleça no mundo, mas e guardarmos o ressentimento no coração? De que adiantaria protestarmos contra a violência, contra o crime que assola o planeta, e guardarmos ainda dentro de nós o ódio velho e carcomido de muito tempo atrás? De que adiantaria queremos agora a família reunida e alegre, se por dentro guardamos diferenças, desavenças, mágoas e picuinhas? É necessário que essas capas, que estas vestes que não servem mais, fiquem para trás, definitivamente. E busquemos em Jesus o benefício duradouro do amor ao próximo, da caridade, do espírito de fraternidade, do perdão, da conciliação, da paciência, que poderemos usar de forma larga e contínua nas mais diferentes situações. E nisto encontraremos a alegria de seguir ao Mestre, servindo e aprendendo. E o benfeitor ainda arremata: a manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou dos seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. É esse o convite que o benfeitor nos faz. E que neste ano que se inicia, possamos aproveitar essa oportunidade, deixando essas coisas que não nos servem mais para trás, mostrando-nos tal qual somos, porque Jesus nos conhece intimamente. De nada adiantaria colocarmos um verniz bonito e nos apresentarmos. Cedo ou tarde, todo o verniz acaba. Toda a capa se corrói, toda a máscara cai. Sigamos assim, serenos e confiantes, sabendo que Jesus sempre apoiará as nossas boas iniciativas e que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina.
Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericórdia e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso
Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porquanto é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver, nesse momento, os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização
se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar, cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e essas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados,
permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui, cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja um estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares que vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, vão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vida. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.